Deus fez uma aliança com Davi. Quando Davi se propôs a construir uma casa para o Senhor, um templo que pudesse abrigar a arca, Deus disse a Davi: não és tu que me farás uma casa, eu é que farei para ti uma casa. É um jogo de palavras com os significados da palavra casa, que pode significar dinastia. Então Deus promete que os descendentes de Davi reinarão sobre Judá e que o Messias será descendente de Davi. Essa é a aliança, essa é a promessa que Deus faz a Davi. E no tempo do rei Acás, o reino de Israel, o reino do norte, se uniu à Síria contra o reino de Judá, contra Jerusalém. E o rei Acás não tinha descendentes, então parecia que tudo estava perdido, que a promessa de Deus não se realizaria, porque o rei Acás não tinha filhos, o reino do norte, junto com os sírios, pretendia invadir Jerusalém e estabelecer um novo rei, um rei sírio, e assim acabaria a dinastia davídica e a promessa de Deus não se realizaria. É por isso que o profeta vai até o rei Acás e diz a ele que peça um sinal. E o rei se recusa a pedir um sinal. E o profeta diz: este é o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O significado próximo dessas palavras é que aquela aliança militar entre os sírios e o reino de Israel daria em nada, como de fato aconteceu, e que Acás teria um filho, Ezequias, que daria continuidade à dinastia davídica e, portanto, a promessa de Deus continuaria de pé. E o significado remoto é justamente que o Messias nasceria de uma virgem que, mantida a descendência de Davi, a promessa de Deus de que o Messias nasceria da linhagem, da descendência de Davi, aconteceria. E no Evangelho, então, nós vemos o cumprimento dessa profecia, o cumprimento dessa promessa. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem conceberá, sem deixar de ser virgem. E São Lucas começa a narrar a anunciação, dizendo justamente que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Portanto, São Lucas narra os fatos, dando ênfase tanto ao fato de que José era descendente de Davi e que assim se cumpriam aquelas promessas que Deus tinha feito a Davi, e se cumpria a profecia
segundo a qual a Virgem conceberia. Eis que conceberás e darás à luz um filho. E nós sabemos que Maria tinha consagrado a Deus o seu corpo e a sua alma. Tinha consagrado a Deus a sua virgindade, então por isso ela pergunta: mas como é possível que isso aconteça se eu não conheço homem algum? Embora ela fosse casada com José, ambos tinham se comprometido um com o outro de conservarem a virgindade. Como é possível que eu conceba e dê à luz se eu consagrei a Deus, entreguei a Deus a minha virgindade? E o anjo explica que isso acontecerá por obra do Espírito Santo. E então a Virgem Maria diz o seu sim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, nesta narrativa, São Lucas enfatiza o fato de que a promessa de Deus, as profecias, estão se cumprindo, que a promessa, a aliança feita com Davi agora está se cumprindo. Jesus é descendente de Davi. E a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqueles que confiam no Senhor não serão desiludidos, enganados. A sua promessa sempre se cumpre. E a antífona de hoje, a antífona do Ó, a antífona maior, diz justamente que Jesus é a chave de Davi, o cetro da casa de Israel. Como aquela profecia que nós ouvimos há alguns dias, dita por Jacó no seu leito de morte, que o cetro seria dado a Judá. Jesus é a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Esse é uma expressão tirada do livro do Apocalipse, a mensagem à igreja de Filadélfia. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Então Jesus é essa chave de Davi, que abre para nós o reino dos céus, nos liberta das prisões, da escravidão, inaugura no mundo o reino de Deus, do qual Ele mesmo é rei. Ele tem todo o poder, toda a autoridade que lhe foi dada. Ele vem para nos libertar e nos introduzir nesse reino, que se consumará na glória. Então, as promessas que Deus fez lá no Antigo Testamento, naquele primeiro momento, pareciam ter um significado, mas quando elas vão se cumprindo, nós vamos nos dando conta de que, na verdade, o que Deus prometeu é algo ainda muito maior do que as pessoas imaginavam. Deus sempre excede as nossas expectativas. Deus sempre vai além daquilo que nós imaginamos, pensamos. Peçamos a Jesus, chave de Davi, que nos introduza no seu reino, que nos dê a liberdade dos filhos de Deus e que nos faça participar do seu reinado. Como o bom ladrão, também nós digamos a Jesus: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. Amém.